Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Muito boa noite. Feliz Natal. Então é Natal. E o que você tem feito? É o que pergunta para nós, cantando John Lennon, no seu disco War is Over, de 1971, na música que ficou famosa aqui no Brasil, na voz da Simone. And so this is Christmas, what have you done? O que você tem feito com este espírito de Natal que gira em torno de nós nesta época? Parece uma questão simples, não é? Para responder, mas nós precisamos parar e refletir antes de fazê-lo. Aliás, não existe questão simples na poesia de John Lennon. Então, antes de responder ao velho John, que Deus o tenha na sua glória, cantando e compondo ainda, nós temos uma outra questão a respeito do Natal que precisa ser respondida, que é o nosso tema de hoje, a boa nova do Evangelho. Quando começou a boa nova evangélica? Vamos analisar esse termo, analisar toda essa questão, partindo do método filosófico de Descartes, o método utilizado por Kardec para fazer a estruturação de todo o edifício da filosofia e da ciência espírita. Vamos pegar esse objeto filosófico, vamos dividi-lo, vamos analisar cada elemento, depois fazer a síntese final, para a gente poder ter essa resposta. Vamos analisar primeiro a questão do Evangelho. Bom, Evangelho vem do grego eu, bom, boa, e agelion, que significa mensagem, mensageiro, novidade, nova. Ou seja, eu, agelion, evangelho, a boa mensagem, a grande novidade, a boa novidade, a boa nova. Alguns teólogos tratam por boa nova do Evangelho o início da pregação evangélica para todos os povos. E a Igreja Católica estipula e fixa o início dessa evangelização para o mundo todo no dia de Pentecostes. Bom, isso está no livro de Lucas, no Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2. Pentecostes, analisemos também. Pentecostes é uma festa judaica em comemoração à data em que Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Comemora-se 7 semanas depois da Páscoa. Comemora-se, porque é assim até hoje. Todos ainda comemoram Pentecostes 7 dias depois da Páscoa. É uma das festas do templo, juntamente com a Páscoa, e era muito concorrida, vinham pessoas de toda aquela região, todos os povos de origem hebreia participavam daquela região, era gente da Judéia, da Samaria, da Galiléia, era gente da Síria, enfim, do Egito, eram pessoas de várias nações, várias nacionalidades que corriam para ali. Conta Lucas que depois da ressurreição do Mestre e da sua ascensão, os discípulos estavam reunidos na casa de João Marcos, o Marcos, evangelista, que vai ser discípulo de Pedro. Eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo é um apêndice da casa, como uma sala de jantar ou uma sala de visitas. Inclusive, neste cenáculo foi onde Jesus e os seus discípulos tomaram a última ceia. Quando então, conta Lucas, o Espírito Santo desce sobre os presentes na forma de línguas de fogo, e eles começam a pregar o Evangelho e a falar em línguas estrangeiras. E diz Lucas que todos que estavam ao redor, e acredite que já em praça pública, porque era uma multidão de gente, escutando a mensagem na sua própria língua natal, se converteram,
se batizaram, diz Lucas, e eram quase 3.000 pessoas. De acordo com a teologia católica, a partir daí, deste momento de Pentecostes, quem conduz a igreja já não é o Cristo. Ele havia sido morto, ressuscitado e havia ascendido ao céu. Mas passa a ser o Espírito Santo, esta terceira pessoa da tríade politeísta dessa trindade. Deus, que é o Pai, Jesus, que é o Filho, também Deus, e o Espírito Santo, que é também Deus. E, portanto, nessa tríade politeísta e panteísta, Jesus já não mais toma cuidado da sua igreja. Quem toma conta da igreja, a partir daí, é esta outra parte da divindade, que é o Espírito Santo. Enfim, eis aí a nossa questão. Quando começa a boa nova do Evangelho? Quando começa esta pregação do Evangelho para o mundo? Com o advento do Cristo, lá no seu nascimento, no dia de Natal. Ou com o Pentecostes? Pois bem, o que se conhece de Jesus e da sua filosofia para o mundo, sabe-se através dos 4 evangelhos canônicos, assim chamados porque são aqueles aceitos pela Igreja Católica como sendo de inspiração divina. Mas entre eles há ainda uma divisão. 3 deles são chamados de evangelhos sinópticos, ou sinópticos, porque eles têm a mesma visão, a mesma convergência, a mesma informação. E isso tudo acontece, e eles se repetem, a sua narrativa se repete, dentro de um espaço de tempo estrutural muito, muito curto. Mateus, Marcos e Lucas. São esses 3. E eles centram a sua narrativa na grande operação de milagres de Jesus, de Nazaré. Como eu disse, dentro de um espaço de tempo pequeno, eles não abrangem não mais do que 1 ano, talvez, da vida de Jesus, os 3 evangelhos juntos. João é o diferente. João não trata Jesus como o grande operador de milagres. Ao contrário, João humaniza-o. João traz Jesus mais para perto do humano. Somente João, Jesus chora. Chora juntamente com Marta e com Maria, as irmãs do seu amigo Lázaro morto. E João diz que ele sentiu uma grande tristeza no coração e ficou muito perturbado, e por isso ele chorou. João aproxima Jesus dos seus discípulos com diálogos muito mais profundos. Os diálogos se alongam, há um ensinamento muito maior em cada conversa com seus discípulos. Somente João, Jesus fala com Nicodemos às portas do Sinédrio, explicando-lhe o que é o nascer de novo, a necessidade de retornar a este corpo de carne. Em João, Jesus conversa com as mulheres. Jesus fala com Marta, fala com Maria de Madalena, não é? Ele fala com a mulher samaritana na beira do poço, ele dialoga, ele ensina, ele evangeliza, e mais, o tempo em João é mais dilatado. Isso é uma curiosidade sobre os evangelhos. Mas vale a pena a gente ler o Novo Testamento e aprender um pouco com os 4 evangelistas. Mateus e Lucas começam a sua narrativa a partir do nascimento e da infância de Jesus, lá no Natal, portanto. Marcos e João iniciam a história de Jesus, que eles contam a sua narrativa, a partir do batismo no Rio Jordão por João Batista. Mas todos contam do ministério de Jesus desde o nascimento. Assim, Jesus já evangelizava desde criança. Sabe-se, através de Lucas, que Jesus, aos 12 anos, estava pregando aos senhores da lei, aos doutores da lei, durante o templo, na festa da Páscoa. Ok. Voltemos ao Natal. Papai Noel, pinheiro, guirlanda, ceia, presentes.
Chega a época do Natal, essa época do ano, e nós começamos a ver isso tudo em todos os lugares, às vezes até com 1 mês e meio de antecedência, não é? E de vez em quando alguém fala em Jesus. Lógico que nunca dentro de uma loja de departamentos, porque falar em Jesus esfria o clima das vendas, não é? Então Jesus não é tocado nesse momento. A maioria dos cristãos não entende o significado do nascimento de Jesus para a terra. A maioria só sabe da tradição das festas que se transformaram em ganância comercial. Ainda mais com a figura bonachona deste Papai Noel moderno, de vermelho e branco, né? Criado pelo departamento de marketing da Coca-Cola para o Natal de 1931. No marketing de Natal não cabe Jesus de Nazaré. Ele nunca aparece nos comerciais de televisores, de celulares, não é, de tablets, nos alegres comerciais das festas de reunião de família, onde o vovô abre o seu presente e ali está um celular que ele não precisa usar óculos para poder enxergar os números. O papai fica encantado com o seu laptop novo, as crianças ao redor da árvore de Natal abrindo presentes alegres, e são os seus brinquedos eletrônicos, e a vovó e a mamãe alegres e contentes passando uma margarina da marca tal em cima do peru de Natal. No marketing, portanto, de Natal, nunca cabe Jesus. Mas qual é a origem de todos esses símbolos que eu citei agora? E da festa? Quando é que começou esse ritual dessas festas? Quando nós começamos a cultuar esse tipo de festividade? A origem da comemoração, apesar de muito antiga, ser muito mais antiga do que aquilo que nós imaginamos, ela é muito mais pagã do que cristã. Sabe-se ao certo que Jesus nasceu durante o reinado do rei Herodes o Grande, durante o censo romano na região da Galiléia e da Judéia. Os romanos obrigaram o recenseamento de todos os povos que lhe eram sujeitos para efeito de cobrança de impostos, né? O que se tornou uma valiosa ajuda na localização temporal dos fatos. Os romanos eram extremamente organizados, né? Eles anotavam tudo. Não havia registro do que não fosse, do que eles fizessem na sua administração. E isso aconteceu em todo o Império, por ordem do imperador César Augusto, a partir do ano 8 a.C. Na Judéia, o censo aconteceu um ano depois de iniciado o censo no Império Romano, o ano 8, portanto, o censo na Judéia aconteceu no ano 7 a.C. E os registros romanos dizem que na cidade de Belém, o recenseamento aconteceu no 8º mês. Retiradas uma ou outra falha de cálculos matemáticos a respeito dos anos serem com tantos dias que são, e a correção que foi feita astronomicamente depois disso, o mês 8 continua sendo o mês de agosto. Se Jesus nasceu aí, no mês de agosto, era verão no hemisfério norte, aonde fica Belém, não tem nada de inverno aí. Então, provavelmente, ele nasceu no mês de agosto, do ano 7 a.C., antes da data que marca os anos na nossa civilização ocidental, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, portanto, teria nascido no mês de agosto, 7 anos antes da data tradicional. E alguns historiadores ainda arriscam-se, mas é preciso que haja um estudo mais aprofundado, científico mais aprofundado, historiadores e arqueólogos. Alguns afirmam que isso aconteceu no dia 21 de agosto, mas isso requer um estudo mais profundo. Isso muda alguma coisa na obra de Jesus? Não, nada.
É apenas uma curiosidade de que ele teria morrido aos 40 e não aos 33, e de que nós comemoramos a data do nascimento dele no dia errado, no mês errado. Mas por que, então, o dia 25 de dezembro é a data em que nós comemoramos há tantos anos, há tantos séculos? Bom, isso sim, nós temos um registro histórico confiabilíssimo, infalível, que está no Vaticano. No ano 350, na metade do século IV, portanto, a Roma ainda não havia sofrido as invasões bárbaras, o Papa Júlio I decretou que a partir daquele ano, o ano de 350, o Natal seria comemorado no dia 25 de dezembro, porque isso foi uma adaptação da festa do Deus Sol dos povos pagãos que havia sido assimilada por Roma. O dia 25 de dezembro foi escolhido porque coincidia com os festivais que celebravam a Saturnália, a festa ao deus Saturno, deus da agricultura, e que marcava o solstício de inverno. Porque nessa data, não é? Acabava o outono, onde o sol havia se afastado daquela região por causa do início do inverno, e a partir do dia do solstício do inverno, esse sol começava a retornar. Portanto, haveria sol mais horas por dia, e era uma festa que se chamava Natalis Solis Invictus, ou o nascimento do sol que não morre, ou do sol inconquistado. Isso é um processo sociológico chamado de aculturamento ou aculturação. É onde há um choque de culturas diferentes entre povos conquistadores e povos conquistados, não é? E normalmente o povo conquistador ele acaba assimilando características ou elementos da cultura do povo conquistado. Aqui no Brasil nós tivemos um exemplo claríssimo disso, não é? Nós temos elementos da cultura que formaram a cultura brasileira, elementos da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia através dos portugueses. E na religião, então, isso foi muito mais forte, porque esse aculturamento dá-se na figura do sincretismo religioso. A mesma coisa aconteceu quando os romanos começaram a sua subida de evangelização, vamos dizer assim, de propagação do cristianismo entre os povos bárbaros, entre os germanos, entre os saxões, até chegar no norte, na Escandinávia, Noruega, Dinamarca, Suécia, onde habitavam os vikings. E tem-se que a religião cristã ainda era muito incipiente, essa cultura era muito incipiente, em choque com uma cultura muito mais antiga, muito mais forte e muito mais arraigada. Então tomaram por aculturamento alguns elementos dessa cultura e incorporaram na sua cultura cristã. Por exemplo, a árvore de Natal tem as suas origens no paganismo. O deus escandinavo Odin, que é o mesmo deus Wotan dos saxões e dos germanos, ele dava presentes para quem chegava perto da sua árvore sagrada, o abeto sagrado. O abeto é uma espécie de pinheiro. O abeto sagrado de Odin, ele dava presentes a quem se aproximava dessa sua árvore no dia do solstício, não é? Então os pais costumavam deixar pequenos presentes ao redor deste abeto, ao redor deste pinheiro, porque sabiam que os seus filhos iam, no dia do solstício, até o meio da mata procurar o abeto de Odin, e ali eles encontrariam os pequenos presentes. Em Roma, o abeto, este pinheiro sagrado, no dia do solstício, no dia da Saturnália, ele era enfeitado com as bolotas de cerejas pretas e vermelhas. Outra origem para o Natal é a Yule, uma festa dedicada ao deus Thor, também na Escandinávia, o deus do trovão
o Deus protetor da humanidade, o Deus da cura. E essa festa da Yule durava em torno de 10 a 12 dias, do final de dezembro até o começo do mês de janeiro. E entre as práticas da Yule, havia o sacrifício de um animal sagrado, normalmente uma grande ave, como um ganso ou um cisne sagrado. E esse animal depois era dividido entre as famílias que se reuniam em torno disso aí. Daí vem a origem, talvez, do nosso peru de Natal. O peru, essa ave americana, que os peregrinos protestantes, junto com os indígenas norte-americanos, no seu dia de ação de graças, introduziram como uma tradição nessa festa. Talvez daí venha do ganso sagrado, do cisne sagrado, a origem do peru de Natal. Outra prática da Yule era enfeitar as casas, as portas, as janelas, as traves do telhado, o próprio telhado era enfeitado com correntes de visgo verde, em homenagem à deusa Freia, que era a deusa do amor, daí a origem das nossas guirlandas. Os ingleses do norte da ilha, da Bretanha, da Inglaterra, ainda usam o termo Yule para referir-se ao Natal. Sendo assim, se nós somos cristãos, também somos pagãos, porque as religiões e instituição não têm e não veem importância única na espiritualização. Precisam sacralizar as coisas efêmeras como datas, como relíquias, criando um pensamento mágico em torno daquilo que é simples. Aliás, o único símbolo efetivamente cristão em toda a comemoração de Natal é o presépio, que foi criado por São Francisco de Assis para o Natal de 1223, numa gruta da pequena cidadezinha de Grécio, na região central da Itália. Natal significa nascimento. Daí vem o termo terra natal, a terra onde se nasce. O dia do seu nascimento é o seu natalício. É uma coisa comum para todos nós. Mas, com Jesus, o Natal é o Natal, com letra maiúscula. Significa uma coisa mais do que o simples nascimento de uma criança. É o que nós chamamos de o advento. O advento, que é a fundação, a criação, a exaltação de alguma coisa, a chegada de alguma coisa, a chegada do cristianismo. Os profetas bíblicos haviam cantado a vinda do Cristo por séculos, né? Miqueias, Jeremias, Daniel, Zacarias, o grande Isaías. O povo hebreu aguardava, ansioso pelo seu Messias, o seu Mexiach, um libertador, um guerreiro que viria libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. Ou seja, um grande e rico rei poderoso à frente de exércitos. Mas qual? As profecias foram cair em cima de uma criança pobre, filho de um carpinteiro nascido num estábulo, cujo primeiro berço foi a palha de uma manjedoura. Que decepção! Mas aquela criança não nasceu para libertar o povo judeu. Ela não era exclusivista. Ela veio ao mundo para trazer a liberdade para todos os homens. A comemoração do Natal é a oportunidade para que nós façamos uma sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. E nesse processo, uma indagação surge naturalmente. Por que é que temos tanta dificuldade de vivenciar os ensinamentos de Jesus? O que é que nós temos feito para corrigir isso? É exatamente a mesma pergunta de John Lennon. O que é que você tem feito? Mas se estamos errados com relação
a datas e a prática de rituais pagãos, por que nos sentimos tão bem em 25 de dezembro? Porque mesmo que datas não importam, mesmo que não devam existir, datas sagradas, porque não passam simplesmente de tradições, sentimos-nos bem no Natal. Porque é a imagem do Jesus menino na manjedoura que resgata em nós essa espiritualização quase perdida. Uma espiritualização que nós, às vezes, nem sabemos que temos, porque ela fica escondida nas dobras de um coração empedernido pelo desejo de possuir mais e mais e mais. Sentimos-nos bem no Natal porque a nossa natureza é para o bem e não para o mal. E o Natal, seja ele quando for, significa esperança de paz, porque aquela noite, que tenha sido no verão ou que tenha sido no inverno, foi a noite silenciosa, foi a noite santa, foi a noite de paz. Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, coloca assim para a gente no seu capítulo 55. As comemorações do Natal conduzem o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda hoje, agora, o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação do Cristo foi a verdade. O Calvário de Jesus constituiu a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Ora, a manjedoura é o caminho. A manjedoura é o começo. Ali começou a boa nova do Evangelho. A humanidade nunca mais se esqueceria daquele momento. A manjedoura de Jesus mostra que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Aquela augusta, doce e inocente criança, a mais poderosa criança que já encarnou entre nós, na palha daquela manjedoura, acolhido por seus pais amorosos, dois espíritos voltosos, comprometidos com a boa nova. Já ali, ele, Jesus, lançou sobre a terra os fundamentos da fé inabalável. Então é Natal. E o que você tem feito? Gostaria que nós pudéssemos responder ao velho John. O meu amor por todos é cego, porque Deus me fecha os olhos. A alegria do meu próximo começa pelo sorriso que eu lhe dou. Não quero ser melhor que o outro, eu quero ser melhor do que eu já fui. Aos outros, eu dou o direito de serem o que eles são. Eu encontro Deus a cada instante, no ar que eu respiro, no pão que me alimenta, na palavra que me anima, na oração que me consola. E como você disse, John, amo a liberdade, por isso deixo as coisas que amo livres. Se elas retornarem para mim, é porque eu as conquistei. Se não voltarem, é porque eu nunca as tive. Mas, infelizmente, John, ainda não podemos responder assim. Porque nosso amor ainda não é cego. Nós ainda selecionamos o que queremos amar. A alegria
do meu próximo é a razão da minha inveja. Porque ainda queremos ser melhores que os outros. Compreendemos melhor a disputa, o conflito, a rivalidade, do que a cooperação e a aliança. Porque temos Deus como concessor de favores materiais. E se Ele não nos concede as benesses que desejamos, dizemos que Ele não nos ama, que Ele não existe. Enfim, não somos gratos. Ainda não compreendemos a boa nova do Evangelho. Não entendemos a grandiosidade da vinda do Cristo. Não colocamos em prática a lei do amor, porque ainda estamos cegos pelas luzes brilhantes e falsas da tradição e das liturgias sem nexo. Nós, cristãos, precisamos de uma reflexão, mas essa reflexão é individual. Que cada um de nós examine a sua consciência e pese os seus próprios atos neste espírito de Natal que ainda habita entre nós. Como vamos responder àquela pertinente e incômoda questão? Então, o que você tem feito? Pensemos. Pensar não dói, só incomoda um pouco. Jesus abençoe a todos. Obrigado. Feliz Natal!